Olá pessoal, aqui é a professora Rosângela para mais uma aula de ciências. Na aula passada eu fiz uma correção da atividade, espero que você tenha corrigido a sua. Nessa aula nós vamos aprender sobre a estrutura do átomo. Nessa aula, vamos aprender os conceitos fundamentais sobre o átomo e suas subpartículas. Vamos relembrar o que é átomo? Vimos na aula anterior que a matéria é constituída por partículas muito pequenas, chamadas de átomos. Lembrando que a matéria pode ser sólida, líquida ou gasosa. Então, tudo que está ao seu redor é constituído por átomos. Mas, professora, de que forma podemos ver os átomos? Vamos ver o que temos aqui? Átomo é a unidade fundamental da matéria. É a menor fração capaz de identificar um elemento químico. Dessa forma, elementos químicos, moléculas, substâncias e materiais orgânicos ou inorgânicos são exemplos de matérias formadas por átomos. São partículas em que a visualização não é possível sem a ajuda de uma técnica de microscopia. Nem os mais avançados microscópios são capazes de nos permitir ver um átomo isolado. No entanto, com o desenvolvimento da tecnologia, criaram-se máquinas que nos permitem visualizar manchas coloridas que nos dão a localização desses átomos no material estudado. O primeiro equipamento que nos permitiu tal façanha de gerar imagens reais de superfícies com resolução atômica foi o microscópio de varredura por tunelamento. Com ele é possível então resolver as superfícies em uma escala atômica e visualizar as imagens reais dos átomos e moléculas na superfície de um sólido. Então aqui nós temos uma imagem obtida por um desses microscópios de tunelamento, ok? Aqui você pode visualizar os átomos na superfície do material, ok? Esses são átomos de césio. Vimos também os modelos atômicos, né, na nossa aula anterior, certo? Se você ainda não assistiu essa aula sobre modelos atômicos, aqui no nosso canal ela está disponível, ok? Então, os modelos atômicos, eles foram sendo aperfeiçoados e à medida que iam surgindo novas tecnologias e novos experimentos, permitiu novas descobertas científicas. Aqui nós temos o primeiro modelo que surgiu, o modelo atômico de Dalton, o segundo modelo, o modelo atômico de Thomson, o terceiro modelo, o modelo de Rutherford, e o quarto modelo, o modelo atômico de Bohr. Esse aqui é o átomo, é o modelo que nós vamos estudar, ok? Bom, pessoal, aqui nós temos a estrutura atômica desse átomo aqui. O átomo ele é formado por duas partes ou duas regiões. Essa aqui é o núcleo, esse aqui é o núcleo, e essa outra região aqui ao redor do núcleo, que é chamado de eletrosfera, ok? Aqui no núcleo, nós temos dois tipos de partículas. Nós temos os prótons, que são partículas com carga positiva, que são essas bolinhas aqui, essas esferas amarelas. Estão representando aqui os prótons. Também temos os nêutrons, que são partículas sem carga. Então, somente os prótons aqui no núcleo contêm carga, carga positiva. Essas esferazinhas vermelhas estão representando os nêutrons. Na eletrosfera, nós temos aqui os elétrons, que são partículas com carga negativa. Observem a estrutura desse átomo. Então,
o átomo ele é formado por essas duas regiões e essas três partículas, ok? Bom, pessoal, eu queria aqui mostrar para vocês a estrutura de outro átomo. Nesse átomo, como vocês podem ver, o núcleo aqui no centro do átomo possui apenas um nêutron e um próton, e na sua eletrosfera possui apenas um elétron. Outro átomo, aqui no centro do núcleo, esse átomo possui 4 prótons, 5 nêutrons dentro do seu núcleo, e na sua eletrosfera, esse átomo possui 4 elétrons. Esse outro átomo aqui, ele possui dentro do seu núcleo 7 prótons com 7 nêutrons e na sua eletrosfera ele possui 7 elétrons. Esse outro átomo, com 11 prótons e 12 nêutrons dentro do seu núcleo, e na região da eletrosfera ele possui 11 elétrons. Esse outro átomo possui 26 prótons, 30 nêutrons e 26 elétrons. Este outro contém 29 prótons dentro do núcleo, 35 nêutrons e 29 elétrons na sua eletrosfera. Esse outro, 55 prótons, 78 nêutrons no seu núcleo e 55 elétrons na sua eletrosfera. Bom, o que nós podemos observar dessas estruturas atômicas? Que os átomos, eles podem diferenciar entre si. Os átomos não são todos iguais, ok? Eles podem diferenciar tanto no número de prótons, como também no seu tamanho. Tá vendo? Olha, observem esse aqui. O seu núcleo, ele contém prótons e nêutrons, certo? Na sua eletrosfera, ele contém elétrons. Os elétrons, eles são distribuídos, bem organizados aqui na eletrosfera. E quanto mais elétrons, maior é a quantidade de camadas que tem na eletrosfera. Observe esse primeiro. Esse primeiro só tem um elétron. Então, ele tem apenas uma camada na sua eletrosfera. Já esse outro tem 2 camadas. Esse aqui também tem 2 camadas. Já esse aqui, quando aumenta a quantidade de elétrons, vai aumentando a quantidade de camadas, ok? Então, pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui é que existem vários tipos de átomos. E os átomos, eles contêm os prótons e a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. A quantidade de nêutrons podem variar, ok? Mas a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Aqui nós temos uma tabela que compara as partículas do átomo. Observe que no núcleo nós temos o próton e o nêutron. A massa relativa de cada uma dessas partículas é igual a 1. E já a massa do elétron, comparado com a do próton e com a do nêutron, é quase nada. É quase insignificante. É 1 dividido por 1836. Então, quando a gente vai calcular a massa do átomo, a gente calcula somente contando com a massa do próton e do nêutron. A massa do elétron é praticamente insignificante. Já as suas cargas, a carga do próton e a carga do elétron são iguais. A carga do nêutron é nula, é zero, porque ele não tem carga, ele é uma partícula sem carga,
Só quem tem carga são os prótons e os elétrons. Os prótons e os elétrons possuem cargas de mesmo valor, só que contrária. Os prótons contêm a carga positiva, esse sinalzinho aqui de mais, e os elétrons a carga negativa, esse sinalzinho aqui de menos, ok? Nos átomos, o número de prótons e de elétrons é igual, como eu falei para vocês, igual. Agora vamos falar do núcleo. O núcleo, como já falei antes para vocês, o núcleo ele possui dois tipos de partículas, os prótons e os nêutrons. A quantidade de prótons presente em um átomo é chamado de número atômico, que é representado pela letra Z. Então, a quantidade de prótons de um átomo, ele é chamado de número atômico. O número atômico aqui, como vocês podem ver, ele é representado pela letra Z. E o que é o número atômico? É a quantidade de prótons que temos dentro do núcleo do átomo. Então, quando você ouvir falar em número de prótons, número atômico, é a mesma coisa. É representado pela letra Z, certo? Então, o que é o número atômico? É o número de prótons. Não esqueçam. É no núcleo que se encontra praticamente toda a massa representada pela letra A. Como eu falei, a massa do elétron num átomo é insignificante. Nós contamos somente com a massa dos prótons e dos nêutrons dentro do núcleo, ok? E a massa do átomo é representado pela letra A. Assim, para calcular a massa do átomo, somamos o número de prótons com o número de elétrons, ficando assim uma equaçãozinha, onde A é a massa do átomo, que é igual à soma de Z, que é o número atômico ou o número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons. Então, para que nós possamos calcular a massa do átomo, nós precisamos da quantidade de prótons, que é o número atômico, e da quantidade de nêutrons. Somando a massa dos dois, vamos obter a massa total do átomo. Lembrando, por que nós não somamos com o número de elétrons também? Porque a massa do elétron, como eu falei, é quase insignificante, ok? Mais uma vez eu quero mostrar para vocês a estrutura desse átomo, onde Z é igual a 1. Por que Z é igual a 1? O que significa Z? Z é o número atômico. E o número atômico é o número de prótons. Então, o número atômico desse átomo é igual a 1, porque ele só tem um próton. Esse outro átomo aqui, qual é o número atômico dele? Vamos ver se vocês adivinham. Igual a 4. Por que o número atômico é 4? Z é igual a 4? Porque esse átomo tem 4 prótons no seu núcleo. Então, seu número atômico é igual a 4. Esse outro tem um número atômico igual a 7, porque ele tem 7 prótons dentro do seu núcleo. Esse outro átomo, o seu número atômico é igual a 11, porque ele contém 11 prótons no seu núcleo. Esse outro átomo, o número atômico dele é igual a 26. Z é igual a 26, porque 26 prótons no seu núcleo. Esse outro átomo, seu número atômico, Z é igual a 29, porque tem 29 prótons no seu núcleo. E este
Seu número atômico é 48, porque 48 prótons dentro do núcleo. Então, como vocês podem perceber, cada tipo de átomo tem o seu número atômico. O número atômico, que é representado por Z, é o que identifica o átomo, ok? Então, quando a gente for identificar o átomo, a gente já sabe que é por esse númerozinho aqui, que é representado por Z, que é o seu número atômico. Lembrando novamente que o número atômico é o número de prótons. Elemento químico é o conjunto de átomos de mesmo número atômico. Todos os elementos químicos conhecidos estão ordenados em uma tabela conhecida como a tabela periódica. Então, o conjunto de todos os átomos que têm o mesmo número atômico, a gente chama de elemento químico. Todos os elementos químicos estão ordenados nesta tabela, chamada de tabela periódica. E nessa tabela, os elementos químicos, eles estão dispostos em ordem crescente de número atômico. É exatamente esse número que identifica e diferencia os elementos químicos. Observem essa tabela, depois a gente vai estudar a tabela periódica e vejam, aqui estão dispostos todos os elementos químicos que já foram descobertos, ok? Todos têm o seu número atômico, é esse número atômico, ou seja, o número de prótons, que identifica o átomo do elemento químico. Agora que vocês já entenderam o que é um elemento químico, vamos agora ver como ele é representado. Para identificar um elemento químico fora da tabela periódica, costuma-se colocar o símbolo do elemento no centro, o número de massa na parte superior e o número atômico na parte inferior, como mostra aqui na figura. Aqui nós temos o símbolo químico do elemento químico, que está representado aqui pela letra X. Aqui na parte de cima, ou seja, na parte superior, colocamos o número de massa, pode ser do lado esquerdo ou do lado direito, tanto faz. E o número atômico na parte inferior, aqui na parte de baixo, do ladinho esquerdo do símbolo do elemento químico, ok? É assim que o elemento químico ele é representado. Vamos relembrar nossa equação para encontrar a quantidade de nêutrons ou a massa do átomo e vamos ver agora um exemplo. Observe a representação. Aqui nós temos um elemento químico que está representado pelo seu símbolo, o símbolo que é a letra S. Essa letra representa o elemento químico enxofre, certo? Aqui na parte superior nós temos o número de massa desse elemento químico e aqui na parte inferior nós temos o número de prótons, que é o número atômico. O átomo do elemento S possui o número de prótons igual a 16. Aqui o número de prótons, que é o mesmo número atômico. E o número de nêutrons igual a 16. Qual o valor da sua massa e quantos elétrons esse átomo possui? Vamos ver como ficaria esse cálculo. Ó, a gente usa aquela equaçãozinha para calcular a massa, que é o que está pedindo aqui a questão, o valor da sua massa. Para calcularmos o valor da sua massa, nós precisamos ter o valor de Z, que é o valor de número atômico, ou seja, o número de prótons, que aqui, tanto na imagem como na questão, né, nós vemos que é 16, e o número de nêutrons, que diz aqui que é igual a
16. Então, 16 mais 16 é igual a 32. E quantos elétrons esse átomo possui? O número de elétrons é igual ao número de prótons, que é igual a 16. Como eu falei lá no início, o número de prótons, que é o número atômico, é o mesmo número de elétrons, é a mesma quantidade, aliás, a mesma quantidade. Bom, pessoal, na próxima aula eu vou falar sobre a eletrosfera. E por hoje, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.